Paz do Senhor, amados irmãos. Como sempre aqui consertando o fio, né? Ainda falo errado ainda. O vídeo ficar mais legal, ainda falo errado. Continuando a série de mensagens sobre o evangelho que Paulo jamais pregaria, eu queria, antes de falar qualquer coisa, fazer uma... Deixa eu acertar aqui. Fazer um agradecimento, né? São 10 inscritos que nós temos nessa página, né? Que fala da palavra de Deus. Quero agradecer em nome de Jesus a todos, né? São 10 inscritos. Isso para mim é uma grande bênção. Fico muito feliz. E se houver alguém que esteja vendo esse vídeo que não é inscrito no canal e o conteúdo agradar a você, se quiser se inscrever, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Tá? Se você quiser sentir no coração, se o vídeo tiver algum tipo de valia para você. Esse quinto evangelho, né, que eu vou tentar passar de maneira muito rápida, é claro que todos esses assuntos eles precisariam de um pouco mais de tempo para ser falado. É um nome um pouco complicado, mas ele é interessante. Como eu posso dizer? É um nome que a gente não costuma muito falar. O nome é teológico-cêntrico. O evangelho que Paulo jamais pregaria. Se você falar isso 3 vezes sem embolar a língua, você está batizado. Teológico-cêntrico. Esse evangelho é aquele que a teologia, ele é o centro do evangelho. Não a teologia estudo de Deus, mas o seu próprio conhecimento teológico está até acima das verdades bíblicas. Isso parece não ser muito relevante se você for pensar de maneira aberta, mas se você afunilar esse pensamento, né, você vai entender que existe um grande perigo quando você se aventura a só se encher de conhecimento e esquece da regra básica da vida cristã, que é a oração, jejum, leitura da palavra. Para você ter uma ideia, existem doutrinas teológicas que ensinam coisas absurdas, como uma frase chamada horizonte utópico. Essa palavra horizonte utópico, que é usado até por um grande pregador contemporâneo aí que nós temos hoje, chamado Ricardo Godin, ele diz que o horizonte utópico é uma realidade que não vai acontecer. E ele fala que uma das coisas que são chamadas de horizonte utópico é a vinda de Cristo. É um horizonte utópico. Utopia isso não vai acontecer, não é verdade. Isso é como se fosse um combustível para você se manter firme. É muito complicado. Teologicamente falando, nós temos muitas divergências. Eu estou falando do povo cristão, tá? Não estou falando de outra religião ou seita. Estou falando do povo cristão. Teologicamente, nós temos divergências sobre Espírito Santo, nós temos divergências sobre a doutrina da Trindade, nós temos divergências sobre Jesus Cristo ser Deus como Deus Pai, é Deus. Nós temos divergências sobre escatologia, que é a doutrina dos últimos dias. Nós temos muitas divergências, porque cada doutrina teológica tem o seu meio de pensar. Eu vou citar alguns nomes de teologia aqui, só para você ter uma ideia sobre o que é ter um evangelho teológico-cêntrico e não cristocêntrico, não com a palavra de Deus sendo a guia das conversas e das discussões. Nós temos a teologia patrística, teologia patrícia, que é uma teologia que diz estar baseada na doutrina dos apóstolos. Nós temos a teologia medieval, ou da Idade das Pedras, da Idade das Trevas,
Depende de como você vai ter acesso aí. Temos a teologia contemporânea. São teologias distintas. Não é assim a mesma teologia, são teologias distintas. Temos a teologia rabínica, a teologia joanina, petrina, tiaguina, paulina. Nós temos a teologia católica, a teologia luterana, que são muito semelhantes. Nós temos a teologia sistemática, nós temos a bíblica exegética, a apologética, nós temos a pastoral, nós temos a teologia histórica, a teologia moral, e nós temos as duas mais conhecidas, que, por sinal, são as duas que mais se batem, né? Que nos extremos elas são muito diferentes, que é a teologia calvinista e a teologia arminiana. A teologia calvinista não nasceu em Calvino, nasceu em Agostinho. Isso aí no IV século. É tudo muito complicado. O problema é quando você coloca a teologia na frente da palavra. Por que eu digo que Paulo não pregaria o evangelho teológico-cêntrico? Pelo que está registrado no livro de 2 Timóteo 3,16 e 3,17, onde ele diz que toda a Escritura ela é apta para ensinar. A Bíblia, se você deixar a Bíblia se explicar, você vai conseguir entender o que o texto está dizendo. Vou dar um exemplo bíblico para você. Lucas capítulo 9, versículos 57 e 58, vai aparecer um jovem que vai dizer para Jesus assim: eu te seguirei onde quer que o Senhor fores. A resposta de Jesus é: as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Automaticamente as pessoas dizem que Jesus não tinha casa, não tinha onde viver. Mas o texto de Lucas 9, 57 e 58, ele está se referindo a um acontecimento nos versículos anteriores. Se você for ler Lucas 9, 51 até o 55, 56, você vai ver que Jesus está indo para Jerusalém. E quem foi preparar o caminho para Jesus passar, passou por uma aldeia de samaritanos. Quando ele chega ali, os samaritanos entendem que Jesus não vai ficar ali, que Jesus está indo para Jerusalém. E não permite que Jesus fique ali, repouse ali, descanse ali. Inclusive a palavra pousada está registrada nesse texto. E Jesus tem que continuar o seu trajeto sem descansar. Nesse meio tempo aparece esse jovem e ele faz o que fala, e Jesus responde o que responde. O problema, queridos, dentro do nosso segmento cristão e evangélico, é que nós racionalizamos o espiritual e espiritualizamos o que deve ser racional. O evangelho teológico-cêntrico, ele vai racionalizar o espiritual. Isso é muito perigoso. Você vai ver no livro de 1 Coríntios 2, versículo 4, que Jesus, que o que é mais importante vai vir de Deus. Você vai ver no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que no meio disso tudo, no meio de divergências teológicas, no meio de tudo isso, o fundamento da cristandade, o fundamento da igreja é Cristo. Então, em nome de Jesus, não se prenda totalmente à teologia, de modo em que você não se preocupe mais com outras coisas. Tem pessoas que preferem ler livros que expliquem a Bíblia do que deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deus abençoe tua vida, seu ministério, em nome de Jesus. E o próximo vídeo é o Evangelho filosófico, sobre o Evangelho que Paulo jamais pregaria. Amém? Deus abençoe tua vida e, mais uma vez, obrigado a todos os 10 inscritos. E você que não é inscrito, por favor, será uma honra ter você também conosco aí. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Deus é fiel, nunca esqueça disso. Graça e paz.